Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho do mercado de opções. Vamos ver o que é, para que serve, como que faz, onde vive, do que se alimenta. Então vamos lá. O que é uma opção? Ela representa o direito de comprar ou vender um ativo a um preço pré-estabelecido dentro de um determinado prazo. Ou seja, a gente adquire o direito de comprar ou vender um ativo. O que significa isso? Por exemplo, eu compro a opção de comprar a Petrobras a R$ 22,00 no mês que vem. Essa opção ela vai custar alguns centavinhos. Eu compro a opção. Quando chegar no mês que vem, se a Petrobras estiver mais cara do que R$ 22,00, eu uso esse direito que eu tenho de comprar ela mais barata e ganho essa diferença. Porém, se ela tiver a R$ 22,00 ou menos, não tem por que eu utilizar esse direito, porque eu vou sair no prejuízo, certo? Já se a gente comprar uma opção de venda, é a mesma coisa, só que o contrário, né? Então eu tenho o direito de vender a Petrobras a R$ 22,00. A gente chega lá no dia do exercício e ela tá a R$ 21,00, eu uso esse direito e ganho esse R$ 1 de diferença. É uma coisa bem importante da gente saber. Quem compra uma opção, ela tem o direito de usar ou não essa opção no dia do exercício. Quem vende uma opção, ela tem a obrigação. Você vendeu uma opção, você vai ter que dar conta de vender o ativo naquele valor para a pessoa, haja o que hajar. Então é bem perigoso vender uma opção, tá? Existem operações que são travas, que você compra uma opção e vende outra, aí é mais seguro, mas você só vender uma opção a descoberto é bem perigoso, tá? Não indico, principalmente para quem está começando agora. Vamos primeiro entender o que seria isso para depois a gente conseguir fazer as operações. Então vamos falar um pouquinho sobre o nome da opção. Existe a put e a call. A put é o direito de venda, então uma opção para você vender um ativo se chama put. O exemplo de uma put seria um seguro de carro. Você contrata uma seguradora, vocês fazem um acordo de vender o seu carro dentro de um ano, por exemplo, caso aconteça alguma coisa com ele, algum sinistro, alguma coisa, a um determinado preço. E aí você paga por esse direito de vender o carro para a seguradora. Isso é uma put, tá? Só que a gente vai trabalhar com put dentro do mercado financeiro, que seria um put de ações. E uma call é o direito de compra. Então, put é o direito de venda e call é o direito de compra. O que é o strike da opção? Strike é o valor pelo qual o ativo será negociado no dia do exercício. Então, uma opção da Petrobras a R$ 22,00, o strike é R$ 22,00. Aí, dependendo do strike da opção, a gente consegue classificar dentro de 3 parâmetros. Elas são classificadas de acordo com a distância do strike em relação ao valor atual de mercado do ativo. Então, vamos lá. OTM, que seria Out of the Money, fora do dinheiro. ATM, at the money, no dinheiro. E ITM, in the money, que seria dentro do dinheiro. Então vamos pegar aqui um exemplo da Petrobras a R$ 20,00. Pensando em uma call, que seria o direito de compra, o que seria uma opção no dinheiro? Seria com o strike mais próximo dos R$ 20,00. Uma opção dentro do dinheiro seria com o strike abaixo de R$ 20,00. E uma opção fora do dinheiro seria com strike acima de R$ 20,00. Então aqui a gente tem um exemplo. Uma opção com strike a R$ 19,98 é o strike mais próximo de R$ 20,00. Ela é no dinheiro, então ela é ATM. Uma opção com strike R$ 21,93. R$ 21,93 está mais caro do que o preço atual, então ela está fora do dinheiro. E com o strike 17,56 está dentro do dinheiro, porque está mais barato do que o strike atual. Já a put é o contrário, né? Quando tem o strike mais próximo, continua sendo ATM, que é no dinheiro. Quando a gente tem uma put mais cara, ela fica dentro do dinheiro, porque é o direito de venda. Então, quando o strike é mais caro do que o valor atual, na put fica dentro do dinheiro, ITM. E a mesma coisa, quando está mais barato, seria fora do dinheiro. Eu gosto de operar opções fora do dinheiro, que elas são mais baratas, a gente consegue deixar
Sem stop, então a gente coloca na operação somente o que a gente está disposto a perder caso ela dê errado. Mas isso eu vou falar mais pra frente, tá? Mas só lembrando que a gente vai operar opções aqui OTM, fora do dinheiro. Como que funciona o vencimento das opções? Toda terceira segunda-feira de cada mês. Então, toda terceira segunda-feira de cada mês. Bem simples, certo? Porém, apesar delas vencerem numa segunda-feira, a gente só consegue operar elas, negociar até a sexta-feira anterior à data de vencimento. Então, no dia do exercício, ou a gente vai exercer o nosso direito de compra ou venda, ou vai ser zerada e a gente perdeu aquele dinheiro que está lá. Então, não adianta deixar para querer fazer algum tipo de negociação no dia de vencimento que você não vai conseguir. Tem que ser até a última sexta-feira antes do vencimento. E eu gosto de evitar ir para o dia do exercício, porque é cobrada uma corretagem muito alta. Então é legal a gente ganhar na variação do preço da opção e sair antes do dia do vencimento. Então vamos entender como que é feito o código das opções, né? São 5 letras mais 2 ou 3 números. E esse código ele é formado pelo ativo objeto, o mês de vencimento e o código do strike. Então o ativo objeto são as mesmas letras usadas no mercado à vista de ações. Então, por exemplo, a Petrobras é essa sigla, PETR. Bradesco, BBDC. Então, isso aqui a gente vai repetir no início da opção. O mês de vencimento tem uma tabelinha. Bem importante a gente saber isso aqui, porque além de identificar o mês, identifica também se é uma call ou se é uma put. A gente vai seguir aqui em ordem alfabética. De janeiro até dezembro, as calls vão iniciar no A e vão até o L, e depois as puts começam no M e vão até o X. Se a gente tem, por exemplo, uma opção com o código Q, vai ser uma put com vencimento na terceira segunda-feira de maio, certo? Então sempre ficar atento a isso aqui também, para a gente não comprar uma call achando que é put ou vice-versa. Uma coisa bem importante que eu vou falar mais para frente com um pouquinho mais de profundidade, a gente não opera opções com o vencimento muito para frente, porque elas são muito mais caras. Aí o que seria o código do strike? É o código correspondente ao preço pelo qual o ativo será negociado no exercício da opção. Aqui a gente tem um exemplo do código completo de uma put de Petrobras. Então aqui ó, a gente tem as primeiras 4 letras, que seriam o ativo objeto, que é a Petrobras. O V a gente identifica o mês de vencimento e também se é uma put ou uma call. Então aqui seria uma put com vencimento em outubro. E esse 163 é o código do strike, que representa o strike de 19,78. Não necessariamente esse número aqui vai ser igual ao valor do strike. Ele representa, mas podem ser números diferentes. Então vamos ver aqui como que é composto o valor da opção. Tem o valor intrínseco mais o valor extrínseco. O valor intrínseco nada mais é do que o valor do ativo menos o strike. Então vamos pegar um exemplo aqui. O ativo ele está R$20 no mercado à vista e o strike desse ativo é 18. Então a gente vai fazer 20 menos 18. Então esse valor intrínseco vai ser R$2. E lembrando aqui que como a gente opera opções OTM, que é fora do dinheiro, elas não têm valor intrínseco, a gente vai ganhar só na variação aqui do valor extrínseco, tá? O valor extrínseco ele é composto por um monte de coisa, mas o mais importante para a gente entender como que a gente pode lucrar é a volatilidade e o tempo. Então, quanto mais volátil é um ativo, ou seja, quanto mais ele oscila dentro de curtos espaços de tempo, por exemplo, um ativo que sobe 10% num dia, desce 20% no outro, isso é um ativo extremamente volátil. Isso aqui faz com que a opção fique mais cara. E o tempo também faz com que a opção fique mais cara também. Por que que o tempo faz com que ela fique mais cara? Aqui eu vou colocar de novo um exemplo de seguro de carro. Pensa que você foi lá e fez um seguro de carro com validade de 1 ano. A probabilidade de acontecer um sinistro existe, certo? Mas se você fizesse um seguro para 5 anos, por exemplo, não seria muito mais provável que acontecesse um sinistro dentro de 5 anos do que de 1 ano? Então, é por isso que é mais caro, porque existe maior possibilidade de você ter que exercer esse seu direito. Quanto mais longe é o vencimento da opção, mais cara ela fica.
porque a gente tem mais tempo para que o ativo chegue naquele valor e realmente ela tenha alguma utilidade. Por isso que a gente não opera opções com vencimento muito para frente. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens de se operar opções ao invés de fazer, por exemplo, um swing trade com ações. Acho que uma grande vantagem, né, é que a gente não precisa de um capital muito grande para realizar as operações, porque as opções fora do dinheiro, né, elas custam centavos. Então, o lote mínimo para você operar a ação é 100 unidades, certo? A opção também. Porém, para você comprar 100 ações da Petrobras, você vai gastar, se ela tiver R$20, por exemplo, você vai gastar R$2.000. E para você comprar 100 opções de Petrobras, você vai gastar aí, dependendo da opção, às vezes coisa de R$20, R$30. E você consegue multiplicar muitas vezes esse valor, né? Outra coisa que é bem legal, que é o stop no pó. Então, você está operando um swing trade, você vai lá, compra uma ação e coloca o seu stop a R$18. Porém, um dia o mercado abre em gap de baixa e ele já abre direto a R$17. O que acontece? Ele pulou o seu stop e você já está ali fugindo do seu gerenciamento, né? Então, ele já passou direto do seu stop e você acabou perdendo mais do que você estava disposto a perder caso aquela operação desse errado. Então, quando a gente opera opções, o legal é a gente colocar o dinheiro ali que já seria o nosso próprio stop. Então, você entra com o que você está disposto a perder caso você perca. E aí, se der errado, virou pó. Não tem como você perder mais do que você colocou ali na operação. Outra coisa muito legal das opções é a alavancagem de baixo risco, porque você consegue multiplicar muitas vezes o seu capital, porém, como você tem o stop no pó, não tem como você perder mais do que você colocou. Isso torna bem seguro, né? Aí aqui a gente tem a principal desvantagem, porque nada na vida é perfeito, né? Caso o ativo não chegue no alvo dentro do mês de exercício, ela é zerada, mesmo que atinja no dia seguinte. Então, por exemplo, a gente tem lá uma opção de comprar Petrobras a R$22, chegou no dia do exercício, ela não chegou onde você queria, você perdeu aquele valor. Mesmo que no dia seguinte ela chegue naquele valor que você estava esperando, você perdeu. Já o swing trade você conseguiria segurar uns dias a mais até atingir o seu alvo, né? Então, eu acho que essa seria a principal desvantagem, que é a gente saber não só a direção que o ativo vai, mas que ele tem que ir dentro do tempo que a opção tem de validade. E aqui, como operar? Eu vou fazer um vídeo explicando as operações que a gente faz, tudo direitinho, mas aqui é bem do básico, né? A gente sempre analisa o gráfico do ativo base, então eu nunca vou abrir o gráfico da opção. Eu abro o gráfico da ação e faço a minha análise no gráfico da ação. Aí lá eu acho os meus alvos e depois eu vou atrás da opção com aqueles alvos para comprar. O lote mínimo é de 100 unidades, então, como eu tinha falado, mínimo 100 unidades e não tem mercado fracionário. Só que como a gente opera fora do dinheiro, isso acaba sendo muito mais barato, né? E aqui alguns tipos de operações, só para a gente dar uma introdução. A gente pode comprar uma put ou uma call a seco. A gente pode fazer uma trava de alta, que seria a gente comprar uma call e vender uma call com o strike um pouquinho acima, ou uma trava de baixa, que a gente compraria uma put e venderia uma put com o strike um pouquinho abaixo. Mas isso aqui eu vou entrar em mais detalhes depois, tá bom?